Eu dei uma atualizada nesse arquivo que a gente viu na aula passada, tá? Mas só para recapitular aqui um pouquinho a memória, a gente discutiu o exemplo das catedrais, que alguns de vocês colaboraram com a interpretação para a gente. Então, fizemos esses gráficos da análise dos dados das catedrais. Não é uma análise completa, é só ilustrativo. A linha de cima mostra 3 gráficos descritivos para altura, comprimento e estilo, referente ao período da construção das catedrais. São análises univariadas. As linhas de baixo são cruzamentos do tipo contra altura, do tipo contra comprimento e, finalmente, comprimento contra altura das catedrais. Na projeção aqui não mostra muito bem, mas no PDF, seguindo a sugestão de um colega, eu tenho memória espacial, eu sei que ele estava sentado ali na aula passada. A gente pintou os pontos aqui com cores diferentes, acho que vocês não conseguem ver aqui na projeção, né? Tem 2 cores aqui. O projetor aqui não consegue diferenciar azul e vermelho. Mas, basicamente, tem aqui o código de preto e vermelho, né, mostrando as catedrais de um e outro período, né? Então, só como exemplo do que eu acabei de falar, eu poderia, a partir da análise univariada, escrever uma frase como essa: das 25 catedrais, 64% são góticas e as demais romanescas. As alturas variam de 45 a 103 pés e os comprimentos variam de 182 a 611 pés. Esse é o tipo de uma frase da análise que eu estou usando medidas estatísticas. Eu estou usando uma tabela de frequência na qual eu extraio a percentagem de uma determinada catedral de um determinado período, e extraio aqui o mínimo e o máximo. Então, o conjunto dos dois, a diferença deles seria a amplitude, o mínimo e o máximo dessa, tá certo? Eu não coloquei aqui, mas uma coisa que nós vamos discutir um pouquinho com vocês é o seguinte: quando eu escrevi esse texto no documento que gera esse PDF, eu não escrevi 64%, eu não escrevi 45%, eu não escrevi 103%. Eu coloco um comando que calcula isso a partir dos dados. Entenderam? Isso se chama um texto dinâmico. Se trocar os dados, troca automaticamente os meus números. Tá? Então, esse tipo de construção de texto é interessante. Nós vamos detalhar um pouquinho disso no uso do R, que essas transparências são feitas com LaTeX R. E a vantagem é isso: eu posso colocar essas quantidades aqui e o meu relatório ser atualizado de acordo com qualquer mudança dos dados, sem que eu precise inserir os números novamente, tá certo? Existem várias outras medidas descritivas que eu não coloquei aqui, eu não falei da variância, do desvio padrão, eu fiz uma opção aqui de colocar um texto mais simples, né? Mas o que eu queria chamar a atenção é que essas informações vêm do que a gente chamou de análise univariada. Aí as análises bivariadas são relações. As alturas médias e medianas são similares, porém as góticas possuem valores mais heterogêneos. Então, essa é uma frase baseada nesse gráfico aqui, ó. Elas estão ao redor do mesmo patamar. Em média, as alturas não diferem muito. Entretanto, as góticas têm uma variabilidade muito maior. Você tem catedrais góticas muito maiores que as catedrais romanescas. A maior gótica é substancialmente maior do que a maior romanesca. Então, a análise desse gráfico gerou o texto, porque nem sempre você tem a prerrogativa de colocar o texto, colocar a figura no texto que você está escrevendo. Então, você faz o gráfico e molda o texto de acordo com o que você viu no gráfico. Eu poderia fazer um comentário semelhante para esse gráfico aqui, esse que eu deixei os 3 pontinhos aqui, para vocês completarem. E aí, a análise do último gráfico, eu novamente fiz um texto. As alturas e comprimentos são relacionados com coeficiente de correlação linear de 0,64. Eu fiz um texto que descreveu esse gráfico aqui, ó. Existe uma relação, a reta cresce, ela é positiva, ela não é extremamente forte, né, e tem um número que quantifica essa relação. Esse número que eu usei, o coeficiente de correlação linear, nós vamos falar mais sobre ele, alternativas, daqui a pouco. Ele teve o valor de 0,64, ele seria 1 se todos os dados estivessem seguindo uma linha reta aqui, ele seria 0 se não tivesse relação nenhuma entre essas duas variáveis. Então, é uma correlação intermediária, não chega a ser nem muito forte, mas ela está presente. Aqui voltou o detalhamento das catedrais, né? Tem aqui as estatísticas descritivas separadas
por categoria. Então, olha, aqui eu tenho uma análise univariada e aqui eu tenho uma análise bivariada. Na análise univariada, o que eu fiz? Eu tirei várias medidas estatísticas da altura e do comprimento, das variáveis quantitativas. E depois eu fiz isso separado por grupos. Então, aquilo que a gente viu nos gráficos poderia ser visto aqui também. Por exemplo, nós dissemos que a altura das góticas varia muito mais do que a altura das romanescas. Então, realmente, as góticas vão de 45 a 103 e aqui vai de 64 a 83. Né? Bem diferente. O desvio padrão aqui seria 18, aqui apenas 6, 1/3 do desvio padrão. Como as médias são parecidas, os coeficientes de variação vão seguir essa relação também. Tá certo? Então, esses números são números que os softwares provêm para a gente. Nós temos que pensar se nós queremos eles globalmente ou dividido por categoria ou categorias, desmembrado em categorias de uma outra variável classificadora, e em cima disso a gente faz as discussões. O nosso papel aqui é ter certeza que a gente entende todos esses campos, né? O que eles significam aqui. Vamos ver o que nós já discutimos até agora. N é fácil, é o número de dados. Média também não tem dúvida, todo mundo sabe o que é uma média, a soma dos dados dividido pelo número de dados, então não tem dificuldade. SD, desvio padrão, é a medida de variabilidade. Então, aqui eu tenho a variabilidade do peso e da altura, elas não são comparáveis, que são unidades diferentes, mas eu posso calcular a variabilidade de 2 períodos. Esse com esse aqui com esse aqui. Né? O desvio padrão da altura das góticas com as romanescas e a mesma coisa para o comprimento. A mediana. A mediana é aquele dado que deixa metade dos dados para baixo, metade dos dados para cima. Eu gosto de falar, se colocasse as pessoas enfileiradas do menor para o maior, como se fazia antigamente na entrada da sala de aula das escolas, né? Alguns de vocês devem ter vivido isso. A minha escola, que eu fiz o curso fundamental, a gente, antes de entrar na aula, a gente ficava alinhadinho na porta da sala, colocava a mão no ombro do colega da frente, né, para marcar a distância, e ia do menor para o maior, alinhava e o professor abria a porta e a gente entrava na sala. Então, quem que é a mediana? É o aluno exatamente no meio da fila. Quer dizer, a altura do aluno exatamente no meio da fila. Tudo bem? Então, da mesma maneira, pulando aqui já para o fim, o quartil é uma extensão disso, que eu deixo aqui o aluno que é metade da metade, deixa 1/4 menor que ele, 3/4 para cima, e aqui o metade da segunda metade, que deixa 3/4 para baixo dele e 1/4 para cima. Então, quando eu olho esse número 75, quer dizer que 50% das catedrais têm altura menor que 75 e 50% acima de 75. Quando eu olho esse 67, 25% tem altura menor que 67 e 25% tem altura maior que 83, que é o que a gente chama de terceiro quartil. Então, esses números que eu mostrei, a mediana, o primeiro e o terceiro quartil, são eles que dão origem a esses gráficos aqui, os chamados box plots. São medianas e quartis. Só que aqui não são os números que eu mencionei, porque aqui está separado por categoria, mas seriam os números, que eu estaria lendo nessas tabelas aqui, separado por tipo de catedral. Tudo bem? Mínimo e máximo também é fácil, o menor e a maior. E o range também é fácil, a amplitude é a diferença da menor para a maior. Então, se eu fizer essa diferença, 103 menos 45 dá 58. Então, até aqui tudo bem, né? Matamos quase tudo. Vamos ver o que mais que esse resumo forneceu aqui. Trimmed mean. Trimmed mean é a média aparada. Quem aqui já ouviu falar de uma média aparada? Quem aqui, é uma expressão, não sei se é dos meus pais, não sei se é de Minas Gerais, onde eu cresci, quem aqui sabe o que é um trim em português? Vocês vão na farmácia de vez em quando comprar um trim ou no supermercado? Vocês usam um trim para cortar unha? Na casa dos meus pais, quando o cortador de unha, esse aparelhinho de cortar unha que a gente compra assim, né, que ele tem uma molinha assim, ele chama trim, tá certo? Que ele é um cortador, um aparador de unha. Eu não sei se isso é um regionalismo, eu não sei
nem todo mundo, pelo visto, conhece essa palavra, né? Mas é a marca? É a marca. E eu sempre fiquei pensando que essa marca trim deve ser por causa da palavra em inglês, que to trim, em inglês, é aparar, tá certo? Uma média aparada significa o seguinte: você tira uma fração dos dados, você não calcula a média de todo mundo. Você tira uma proporção dos menores e uma proporção dos maiores. Se você não falar nada, o software vai tirar 10%, mas pode ser mais. Qual que é a função disso? Mais realista, ou talvez usando outra palavra, menos sensível a quê? A um valor absurdo, né? Se a gente tiver um grupo de 3 pessoas, qualquer um de nós 3 aqui, e medir a altura média, vai dar um número normal. Mas se no meio dessas 3 pessoas tiver uma pessoa extremamente alta, o que ele vai fazer? Ele vai puxar a média para cima. Então agora, num grande grupo de dados, você tira esses extremos para refletir mais o centro dos dados. Ou seja, se esses números da média e da média parada são próximos, significa que não tem nada muito aberrante do seu dado. A menos que tenha um muito grande e um muito pequeno e um compensa o outro. Aí é um problema, tá certo? Se eles são diferentes, aí você tem que pensar por que eles são diferentes. Tudo bem? Então, em dados bem comportados, em dados que seguem aquele padrão, centrados ao redor de um valor, a maioria ao redor do valor central, e vai diminuindo a quantidade de dados à medida que eu me afasto do valor central, que é a descrição do formato da curva normal, essas coisas acontecem, senão eu começo a ter afastamentos desse comportamento. A mesma coisa é a questão da assimetria. Eu também olho em relação a esse comportamento padrão. Esse comportamento padrão, ele é simétrico no sentido do que eu vejo abaixo da medida central, da média e da mediana, num comportamento simétrico é parecido com o que eu vejo acima, como se eu tivesse um espelho plano ali no meio do histograma. E quando essa assimetria se afasta de zero, isso não acontece. Então, se vocês pegarem os dados de distribuição de renda na maioria dos países do mundo, vai dar extremamente assimétrico. Porque tem muita gente com pouca renda e pouca gente com muita renda. Então, isso é um dado assimétrico. Então, esse valor aqui, ó, quando ele é zero da simetria, significa que você tem um comportamento perto do que se espera com esse comportamento da distribuição normal. E a kurtose é uma questão do achatamento dessa curva. Ela é menos usada do que a simetria, mas também está aí como medida. Tem várias formas de medir. Tem gente que padroniza em 3 o comportamento normal. Esse software aqui faz uma medida que padroniza em 0. Tá certo? Esse SE aqui eu vou deixar, não era nem para ele ter aparecido, eu vou deixar para um momento mais oportuno. Então vejam, já estamos começando a debulhar essa saída. Ah, mas eu tenho que escrever um relatório, o que eu vou colocar? Você certamente não vai matar de tédio o leitor, o seu orientador, etc., dando todas essas informações necessariamente. Muitas vezes a gente olha isso durante as análises e depois filtra, seleciona aquilo que a gente quer colocar no relatório. Entretanto, isso não quer dizer que eu vou só olhar as medidas simples, ignorando as outras, porque elas me ajudam a pensar no comportamento dos dados. Esse é um dado que, por exemplo, tanto faz eu descrever ele pela média, pela mediana, não vai dar muita diferença, porque ele é um dado simétrico, bem comportado, etc. Então, a descrição de média e desvio padrão é suficiente e boa para esses dados. Mas em outros dados isso pode não ser verdade, tá certo? Então, normalmente a gente obtém mais análise do que a gente coloca num relatório final. Mas a gente está mais tranquilo, porque fez uma série de cuidados adicionais. É como um experimento em laboratório. Você faz um experimento, você se cerca de um monte de cuidados. Não quer dizer que você vai colocar tudo lá na descrição do seu material e métodos. Tem coisa que você não vai colocar, mas você sabe que você fez, você sabe que aquilo ali está bem assegurado. Se alguém te perguntar, você tem como discutir em detalhes aquilo ali. Então, esse é o que eu vou voltar no outro slide agora. Professor, desculpa atrapalhar, mas antes que você avance, a aluna Tatiana não entendeu a assimetria. Como que você detecta a assimetria naquele relatório anterior? Volta. Ah, não, eu que volto, desculpa. Bem, tem uma assimetria, uma medida de assimetria aqui, que é essa skew, Tatiana, né?
Então, ela próxima de zero significa um comportamento simétrico, ela longe de zero significa um comportamento muito assimétrico. Então, é uma combinação disso com olhar o histograma dos dados. Então, vejam, esse comportamento é aproximadamente simétrico. Esse aqui é levemente assimétrico. Ó. Eu tenho mais coisa mais para cima do que para baixo. Agora, uma simetria alta, eu vou ter esse comportamento bem magnificado. Então, por exemplo, eu falava da distribuição de renda, eu teria barras muito altas aqui, barras pequenas aqui. Então, aí eu teria uma simetria bem forte, Tatiana. Tá? Na mesma forma, o box plot me ajuda a isso. Um comportamento perfeitamente simétrico é quando eu coloco um espelho aqui e a parte de cima é igual à parte de baixo. Nesse caso, o coeficiente de assimetria vai dar zero. Quanto mais eu me afastar desse comportamento, mais aquele coeficiente de assimetria vai se afastar. Para ser positivo, se a cauda estiver para cima, e negativo se a cauda estiver para baixo. O que é cauda? É esse trecho mais baixo aqui. Ó. Então, aqui na análise univariada, deu um pouquinho negativo, porque eu tenho essa simetria. Se eu tivesse o gráfico da distribuição de renda, com barras altas aqui e pequenas aqui, eu teria uma simetria positiva. Obrigado, Tatiana, pela pergunta, que eu tinha esquecido de falar do sinal. Bem, no PDF atualizado, gente, eu coloquei para vocês uma breve descrição desses dados e somente no primeiro eu coloquei esses comandos aqui. Aqui é o pacote a qual o dado pertence e quando eu dou interrogação catedral ou help catedral, help abre entre parênteses, abre e fecha parênteses catedral, sai uma tela e aqui tem só um pedaço dela, mas é uma descrição dos dados. Então, ele falou, olha, são alturas e comprimentos de catedrais romanescas e góticas. Esse dado tem 3 tipos de variável, que é a variável type, que pode ser romanesca ou gótica, altura e peso e comprimento dados dessa forma aqui, tá? Em unidades, né, de pés. Então, vamos pegar um outro dado aqui, ó, que eu coloquei esse tipo de informação para vocês também, no dado de germinação de sementes, agora tem lá o help. Tá, esse help é mais longo, aqui eu coloquei ele com mais detalhes, ele tem uma seção details aqui, ele tem a fonte dos dados, alguns têm exemplos de análise dos dados, enfim, o conjunto de dados é descrito em mais detalhes aqui. Então, para todos esses conjuntos de dados que eu abordei na aula passada, eu deixei para vocês pensarem que tipo de gráfico e análise seria adequado, além do tipo de variável que eu tenho em cada um, se é um dado observacional ou experimental, né? Mas agora eu acrescentei aqui o help para que vocês tenham rapidamente uma visão de quais as informações que tem nos dados. É um documento dos dados, tá certo? É um descritivo dos dados. Tudo bem aqui essa? Então, quem já baixou o PDF da aula passada, pega o PDF atualizado, tá? Porque eu resolvi acrescentar aqui para vocês não precisarem correr atrás disso. Tá certo? Então, por exemplo, ó, esse aqui é um dado que as variáveis já são mais delicadas, são detenções de usuários de maconha, são 5.226 dados, é um dado bem grande. Mas as variáveis aqui merecem mais esclarecimento, né? Então, se ele foi libertado ou não, né? E aí, summons é um termo técnico aqui, que eu fui olhar a tradução dele e agora eu esqueci o que eu olhei. Se a pessoa é tida como branca ou negra, o ano que isso aconteceu, a idade, o sexo, se ele está empregado ou não, se ele é ou não cidadão daquele país, e o número de vezes que ele foi, o número de registros que existem na polícia de detenção ou eventos ligados ao nome dessa pessoa, tá certo? Então, tem ali a descrição dos dados para a gente saber do que se trata. Quando a gente usa dados de um programa computacional, quase sempre tem isso, né? Uma descrição dos dados. Isso é porque eu estou usando dados do próprio software, tá? Para discutir aqui com vocês. Beleza? Então, vamos passar para o outro lá. Cali, se necessário, a gente volta aqui em algum momento. Então, nós falamos de coisas como medidas que nos ajudam a entender por onde dando os dados, a medidas de posição, medidas de dispersão, se eles variam muito ou pouco, como são distribuídos, então, além da posição e dispersão, a simetria e curtose caracterizam a distribuição dos dados, mas o histograma ou box plot é a informação mais rica.
se existem ou não dados discrepantes e se eles precisam ser transformados. Isso foi objeto de uma pergunta na aula passada. Hoje nós vamos elaborar um pouquinho mais sobre essa questão de dados a serem transformados. Provavelmente vocês já viram coisas dessa aqui, quem já trabalhou com dado. Às vezes você não usa o dado, você usa o log do dado, ou você usa a raiz do dado, ou você usa o inverso da raiz, o logito, o seno, etc. Então, quer dizer, o número que você vai colocar nas análises não necessariamente é o número que você coletou. Tudo bem? Aí surge a pergunta, eu preciso ou não transformar? Por que eu transformo? E, finalmente, se eu tenho que transformar, qual transformação que eu devo fazer? Tudo bem? São as perguntas naturais? Então, eu vou me fixar no caso de variáveis quantitativas contínuas. A motivação para transformar é que uma série de métodos e procedimentos estatísticos foram definidos e disponibilizados, alguns do conhecimento de vocês, métodos de regressão linear, teste T, teste F, análise de variância, análise de componentes principais e vários outros. Eles funcionam bem quando os dados têm um comportamento aproximadamente normal. Quer dizer, esse comportamento que eu descrevi agora há pouco, com os dados concentrados num valor central, diminuindo a proporção de dados à medida que eu me afasto do valor central e com comportamento simétrico. O que acontece para dados de padrão de dados mais elevados é o que acontece para padrão de dados menos elevados. Beleza. Então, vejam, se o meu dado não se comporta assim, eu tenho duas opções principais. Ou eu transformo os dados para que na escala transformada ele tenha esse comportamento, ou eu mudo o meu método de análise. Eu vou fazer um método de análise que não exige que os dados tenham um comportamento aproximadamente normal. Tudo bem? São duas estratégias, são duas linhas de ataque ao problema. Então, repetindo, a primeira, eu modifico o meu dado por uma transformação, que é só medir a coisa de outra maneira, ao invés de medir na escala original, eu meço na escala log, ou inverso, ou raiz, ou qualquer coisa, é só a forma de medir. A gente não tem uma forma de medir, o pessoal da catedral mediu em pés, a gente gosta de metros, cada um, tá certo? É uma questão de como você vai expressar, qual escala que você vai usar para medir o dado. É mais do que a unidade, a escala. Essa é a opção. E a outra, então, é usar um método específico para isso, para a distribuição original dos dados. Um método que trate dado assimétrico, um método que trate dados só no intervalo 0, 1 e assim por diante. Tá joia? Historicamente, as transformações foram muito usadas porque os métodos para trabalhar com dados normais, eles têm muitas vantagens do ponto de vista computacional, de como as coisas são calculadas. E isso era mais importante quanto mais a gente anda para trás no passado. Então, as transformações foram e continuam sendo muito populares por causa disso. Você tem um monte de métodos bem delineados para isso. Hoje em dia, existem tecnologias que não exigem transformação. Então, nem sempre você precisa transformar. Então, a gente pode trabalhar com as duas perspectivas. Tá? E é um pouco de julgamento do contexto, tanto que é importante você manter a escala original dos dados ou não. Então, nós vamos falar nesse momento aqui de transformações. Então, a primeira é, por que transformar? Por isso, para que eu tenha os dados de acordo com as pressuposições dos métodos de análise. Também há exemplos que eu tenho que transformar, tem um exercício na lista que eu coloquei para vocês, que se você não transformar o dado, você simplesmente não visualiza o dado, porque ele é tão assimétrico que às vezes você precisa transformar para conseguir enxergar qualquer padrão. Tá? Se a escala ela explode muito, a transformação vira quase obrigatória. Eu tenho várias opções de transformação, eu coloquei aqui algumas e tem outras, e aí vem a pergunta, qual que eu escolho? Tem duas partes para essa pergunta. Uma depende um pouquinho do tipo de dado que você tem. Além da questão de aproximada normalidade, tem uma questão da escala dos dados. Por exemplo, se eu pegar um número que só pode ser
não negativo, como renda, e transformar com log, o meu número original renda está nos reais positivos e o log está na inteira reta real, na reta real inteira. Porque o log permite valor negativo, mas a renda não. Então, o meu y, digamos, dado, estaria contido nos reais, mas o meu log de y, nos reais positivos, mas o meu log de y em todos os reais. Então, eu posso fazer isso. E aí, se eu tenho um dado que está, por exemplo, só entre 0 e 1, como, por exemplo, proporção, composição de um objeto, por exemplo, proporção de um determinado gás de efeito estufa na atmosfera, proporção de areia numa amostra de solo, etc., esses números vão ser sempre entre 0 e 1. Se eu fizer uma transformação do tipo logito, o valor transformado fica de menos infinito a infinito. De novo, isso é conveniente em vários procedimentos computacionais. Então, essa é uma primeira coisa. A outra é, além dessa questão da natureza da variável, eu tenho ainda muitas opções. Isso leva a gente a ou fazer um exercício de tentar várias transformações, tento log, tento a raiz, tento o inverso, etc. E alguém, mais particularmente dois sujeitos, um chamado George Box e David Cox, propuseram uma solução que é a seguinte: eu vou transformar os meus dados segundo essa equação aqui, ó. Eu vou pegar y é o meu dado original, yt transformado. Eu vou elevar a lambda, subtrair de 1 e dividir de lambda. De tal maneira que se lambda for 0, isso aqui corresponde a tirar, o limite dessa expressão, com a medida que lambda vai para 0, corresponde a tirar o log de y. A princípio, isso parece incompreensível, né? Mas o que eles propuseram é o seguinte: a transformação, ela pode ser identificada por esse cara que eu vou chamar do parâmetro lambda. Ou seja, olhando nessa tabela, diferentes transformações correspondem a diferentes valores de lambda. Perdão, tem um erro de digitação aqui. A maldição do recorte e cola, ela me pegou. Aqui é lambda igual a 0. Aí o que o PJ fez? Ctrl C, Ctrl V. Para colocar o lambda em todos, né? Me ferrei. Então, depois eu vou corrigir, mas olha só. Aqui é lambda igual a 0, me dá essa transformação. Lambda igual a meio, me dá essa transformação. Tudo bem? Porque eu vou pegar y e vou elevar a meio. Depois eu vou tirar de um número e dividir por lambda, mas isso não afeta em nada a distribuição dos dados. Lambda igual a menos 1 é 1 sobre lambda. Lambda igual a menos meio dá esse. Tudo bem? Então, várias transformações podem ser vistas como casos particulares dessa família aqui. E aí eu posso pensar em vários valores. Eu posso ter um lambda igual a 0,3, que não dá nem uma equaçãozinha bonitinha. Lambda igual a 0,4, raiz quarta do número. 0,25, perdão. Lambda igual a 0,15 e assim por diante. Tudo bem? Então, até aqui? Ou seja, ao invés de experimentar várias transformações, qual que é a ideia do Box-Cox? Troque o problema de experimentar várias transformações por encontrar o valor de lambda. Tudo bem? Então, nós temos que encontrar o valor de lambda. Esse é o nosso problema. E aí, existe uma forma de encontrar o valor de lambda, que intuitivamente funciona assim. O algoritmo vai procurar o valor de lambda que faça com que o comportamento dos dados seja o mais próximo possível daquela distribuição normal. Então, é possível representar matematicamente esse problema como um problema de otimização. O que quer dizer isso? Me encontre o melhor valor de lambda, é encontrar o ótimo. Tudo bem? Me encontre o lambda que me dá a transformação que deixa os dados transformados mais parecidos com a normal. Isso é o que vocês precisam saber, nesse momento, para entender o que foi feito aqui, ó. Esse dado aqui é o dado de salários dos professores de uma escola, que é um dos exemplos da aula passada, e esse é o histograma dos dados. Um pouco assimétrico. Mais assimétrico que os dados das nossas catedrais, do exemplo anterior. Tá legal? Essa é a curva
que procura o lambda, que me ajuda a achar o lambda. E esse é o histograma dos dados transformados. Não está uma normal bonitinha, mas concordam que está menos assimétrico do que esse? Então, você vai ter um comportamento dos métodos estatísticos baseados na distribuição normal melhor com dado nessa escala do que nessa. E ele está dizendo aqui que a transformação sugerida nesse caso foi o log. Como que esse gráfico deve ser interpretado? Vamos lá. O que eu estava falando? Que encontrar o lambda corresponde a saber que transformação eu faço nessa família, nesse conjunto de transformações. Então, o gráfico é assim. Olhem o que está no eixo x, o valor de lambda. O que está no eixo y é uma medida do quanto que aquele lambda faz os dados transformados se aproximarem da normal. Então, se eu escolher o lambda menos 2, eu vou estar muito mais longe da normal do que se eu escolher o lambda menos 1. E assim por diante, menos meio, mais perto ainda. E aí eu venho aqui e vejo quem que é o valor de lambda que deixa esses dados mais próximos da normal. É o máximo dessa curva. Vocês não precisam saber calcular essa curva, se quiserem calcular, ótimo. É um excelente exercício de programação. Mas, na prática, para eu fazer isso, o que vale é esse comando aqui da quarta linha. Eu escrevo boxcox, que é a função do pacote mass, do salário. Boxcox do salário, ele tem como output esse gráfico aqui. É o output daquele comando. Então, olha só, o meu valor de lambda recomendado não deu 0, deu menos 0, alguma coisa, provavelmente menos 0,1, alguma coisa bem próximo disso. Mas ele não está muito longe de 0. E é melhor eu usar 0, porque está pertinho, os dois são quase que igualmente bom, é você comparar quem que é melhor, esse cara aqui ou esse aqui, quase que não dá para ver a comparação, né? Então eu vou pegar o 0, porque o 0 corresponde à escala log, e o log é uma escala que as pessoas estão acostumadas a trabalhar, como a raiz, etc. Joia? Então, vamos lá. Se você tiver um conjunto de dados, você faz as estatísticas descritivas, você percebe que ele é muito assimétrico, e você fala, puxa, eu acho que eu vou ter que transformar. Se o dado for contínuo, uma boa tentativa é tentar encontrar uma transformação box-cox para esse seu gráfico. A transformação box-cox vai te dar um valor de lambda que você joga nessa fórmula aqui para descobrir a transformação. Existem alguns casos particulares, 0, meio, menos 1, menos meio e outros, que já jogam valores arredondados para esse lambda. Então, eu estou dizendo, na prática, a gente não usa exatamente o valor máximo do lambda. A gente arredonda para o valor mais perto que tem uma transformação razoável. Por exemplo, se essa linha aqui, mais alto, tivesse ao redor do menos 1, eu usaria 1 sobre os dados. Se essa curva aqui, o máximo dela aqui, o valor tivesse próximo de meio, eu usaria raiz quadrada dos dados. Tudo bem? Eu não sei quem que perguntou de transformação da aula passada, eu não dei uma resposta muito boa, porque eu estava planejando detalhar mais na aula de hoje. Está legal essa questão da transformação? Professor. Diga. A Juliana... Ali, depois eu passo. Não, pode falar da Juliana. A Juliana do remoto perguntou, antes de fazer as transformações, temos que ver se os dados são normais? É isso mesmo? Não, é assim, a gente faz a transformação quando a gente se convence que os dados têm um comportamento distante da normal, Juliana. Tá certo? Se a gente, na análise descritiva, nas medidas, nos histogramas, nos densities, nos box plots, o dado já está com um comportamento próximo da normal, não precisa se preocupar com a transformação. Mas vale comentar a pergunta da Juliana o seguinte, se eu pegar um dado normal e fizer o box-cox com ele, o que vai acontecer é que esse gráfico aqui, ó, vai ter o seu máximo perto de 1. Porque 1 significa não precisa transformar. Y elevado a 1 é Y. Tudo bem? Então, 1 significa que não precisa transformar. Então, isso responde à pergunta da Juliana. Essa faixa aqui, ó, é uma faixa de valores aceitáveis.
É um intervalo de confiança para o lambda, para quem já viu o conceito de intervalo de confiança. Mas qualquer valor aqui no meio é razoavelmente em conformidade com os dados. Então, aqui eu estou meio no limite, porque a transformação não está tão óbvia aqui, o dado não está tão patologicamente assimétrico. Quanto mais assimétrico ele for, mais distante eu vou me ficar do 1, que seria a não transformação. Então, só para a gente ver aqui, antes de eu passar para a pergunta, ó, esse aqui é o box plot do dado original e esse é do dado transformado. Vocês conseguem ver que o de cima é um pouquinho mais assimétrico do que o de baixo? Tudo bem? Melhorou. Melhorou um pouquinho, né? Não é um dado patológico, não é um caso com uma simetria muito forte. Nós vamos visitar outros dados que vão ter uma simetria bem mais forte que esse. Então, a transformação fica ainda mais recomendável. O método de análise, isso. E aí a minha pergunta é, em que momento eu decido que eu tenho que transformar ou quando eu mudo o método de análise? Essa pergunta não é fácil. Na verdade, são duas opções, são linhas de ataque para os dados. O que eu te digo assim, o repertório estatístico de métodos de análise é muito maior para dados normais do que dados não normais. Exatamente. Por exemplo, eu vou te dar o caso de dados de contagem. Às vezes se faz experimentos como aquele da germinação da semente, número de sementes germinadas, o número de plantas que eu vi no monitoramento de uma área de preservação ou de uma área de regeneração, etc. Se as contagens são baixas, elas tendem a não ter um comportamento parecido com o normal. Quando eu fiz meu mestrado, a gente fala, contagem você transforma com raiz quadrada e faz análise de variância, por exemplo. Hoje isso é desnecessário, que tem os softwares que fazem os chamados modelos lineares generalizados, fazem essa análise mais corretamente. Então, depende um pouco disso, de você ter um método disponível satisfatório para representar o dado na escala que ele está. Em geral, se a escala que você está, ela é mais intuitiva, mais fácil de interpretar, você deve dar preferência para uma análise que respeite a escala original dos dados. Porque imagina que eu estou falando de contagem de plantas, aí eu faço uma raiz quadrada. Aí o meu resultado, a minha média é da raiz quadrada do número de plantas. O biólogo pensa melhor no número de plantas. Então, é mais intuitivo. Uma variável muito assimétrica, por exemplo, o índice de poluentes. A pessoa está acostumada a pensar naquela escala, sei lá, ppm, como é que chama? PM, PM5, PM10, etc., tamanho de partícula. Aí você vai fazer uma transformação de elevar aquilo a 0,43, você nem sabe que escala que é esse troço, então fica difícil, sabe? Então, havendo a tecnologia na escala original, tem a preferência, tá? Muito obrigado pela pergunta, eu esqueci de responder a pergunta, mas para o pessoal remoto, a pergunta era entre analisar o dado transformado ou na análise, ou no dado, analisar o dado com o método da escala original, qual que seria mais recomendável? Mais uma interrupção. Para a turma do presencial, a chamada vai ser aberta, tá bom? Vai durar 15 minutos e a palavra passe é transformação. Professor, transformação, palavra passe só para o presencial por enquanto. Isso. Não, na verdade a normal ela tem simetria ao redor da média, ela, quer dizer, não tem assimetria e tem uma determinada curtose, um determinado formato, que você pode ter uma curva que é simétrica, mas é muito achatada, ela também não é normal, tá certo? Vamos pegar um caso extremo, a distribuição uniforme, um valor uniforme, todos os dados na faixa têm a mesma ocorrência, imagina um histograma com as faixinhas. Imagina que essas todas aqui tivessem o mesmo tamanho. Ele é perfeitamente simétrico, mas não é normal. Tá certo? Então, é um conjunto da distribuição. Por isso que é legal explorar os dados, fazer gráfico, ter recurso para fazer gráfico, visualizar, namorar os dados e tal, antes de sair usando métodos de análise. Tá?
Esses comandos aqui em cima, gente, eu deixei por curiosidade, a princípio eu não ia deixar, mas eu falei, eu vou deixar, porque como a gente falou do R, parecem meio crípticos, mas não são. Eu vou comentar aqui só como curiosidade, olha só, eu estou falando, com esses dados, faço um histograma do salário. Prob igual a true é para que a soma dessas barras aqui, ó, das áreas das barras, seja 1. É um escalonamento. Xlab é só o que ele vai escrever aqui embaixo. E main é para ele não colocar um título aqui em cima, que por default ele coloca um título horrível ali em cima. Hug salary é fazer esses risquinhos aqui correspondente aos dados do salário. E lines density salary é essa linha suave aqui, ó. Então, só para desmistificar um pouco, né, o uso da linguagem, é só para deixar como exemplo de como isso pode ser produzido, né? E aqui a mesma coisa, só que eu fiz tudo com log, tá certo? Então, fica aí para ver como é que foi feito esse gráfico. Nem todas as transformações cabem na Box-Cox. Por exemplo, a Box-Cox não compreende esses casos aqui. Então, existem formatos específicos dos dados que têm certas transformações específicas para aqueles formatos. Esse, em particular, aqui é conveniente quando seus dados estão na escala entre 0 e 1. Tá? São proporções, são frações. Então, a transformação Box-Cox é uma família de transformação. Por quê? Família, porque tudo isso aqui está dentro dela com diferentes valores de lambda. Então, isso que a gente chama de uma família. Mas não é a única, existem outras famílias de transformação que foram propostas, existem aprimoramentos do Box-Cox. Eu vou dizer para vocês o seguinte, se vocês fizerem um gráfico Box-Cox e esse gráfico aqui não tiver bem identificado de -2 a 2 ou até de -3 a 3, é porque o seu dado tem um comportamento patológico e a Box-Cox provavelmente não é a melhor opção para ele. Tá? Aí tem outras questões no seu dado. A outra coisa que eu tenho que comentar com vocês é isso aqui. Esse é um outro conjunto de dados, desculpa estar escrito errado aqui não é salário, a maldição do recorte e cola atacou de novo. Aqui são valores de absorção de CO2 em plantas submetidas a diferentes temperaturas. Então, esse é o dado CO2 que está lá nos dados da semana passada, uptake é a absorção pelas plantas, aqui não é salário, desculpa, aqui é uptake, é a absorção. E esse é o gráfico que eu obtenho fazendo o histograma dos dados. Você volta na outra transparência para mim, por favor, Kali. Transparência não, slide, né? Todo mundo me fala que quando o professor fala transparência, ele denuncia a idade, né? Então, vamos lá. Não, olha já só. falou mais de uma vez, então está confirmando a idade. Não sobra dúvida, né? Tá bom. Esse é um dado experimental. Eu tenho aqui, ó, a absorção, o gráfico aqui, ó, ele explica, ó, tolerância a frios a espécies de gramíneas, tá certo? E aqui o uptake é as taxas de absorção de CO2 das plantas, tá joia? A estrutura do dado aqui, esse dado tem 84, eu peguei da 16ª ao 24º, do 39º ao 46º, para vocês verem que tem diferentes tipos de planta, diferentes tipos aqui de cultivares, ou diferentes tipos de gramínea. O principal, se ela estava resfriada ou não resfriada, a concentração de dióxido de carbono ambiental, que foi medida, e aí a absorção pela planta. Tudo bem? É um dado experimental. O gráfico, o histograma que eu fiz para vocês, é dessa única coluna. E aí abre uma importante consideração. Eu não devo, nesse contexto, olhar o gráfico dessa coluna para decidir a transformação. Não devo fazer isso. Volta no outro slide, por favor, Kali. Por que eu não devo? Porque
Aparentemente aqui tem um problema. Estão vendo que tem um problema que seria uma bimodalidade? Porque esse dado, ele não é um dado homogêneo. Ele é um dado que a variação dessa variável uptake depende das outras. Então eu tenho uma mistura nesse dado de uptake aqui. E aí não é justo que eu faça o box-cox dessa variável sozinha. E nesse caso ele não vai resolver, porque box-cox não resolve binormalidade. O que eu tenho que fazer é descontar os efeitos das variáveis que controlam aquele y. Então, em outras palavras, se você tem um experimento que você tem respostas ou variáveis a serem preditas, variáveis a serem explicadas, você deve descontar o efeito de preditor para fazer o box-cox. Então, o comando do box-cox, que desapareceu daqui, ele tem que entrar com essa equação aqui, ó, para você não fazer errado. E aí sim, olha só, ele vai fazer o histograma dos resíduos das variáveis. E aqui eu tenho um comportamento bem menos saliente, ainda tem uma bimodalidade, mas bem menos saliente do que aqui. Então, você não pode, numa situação experimental, pegar o vetor do dado sozinho e fazer o box-cox só dele. É uma transformação equivocada, tá bom? Tem que levar em consideração as variáveis que afetam aquela sua resposta. Muito bem. A gente viu média parada, existe média ponderada, geométrica, harmônica, existe uma série de outros tipos de média importantes em diferentes contextos. Eu vou dar só um exemplo, clica aqui, vamos ver o que essa página abre aí para a gente, só para eu discutir um problema onde a média talvez seja complicada. Isso aqui é uma pequena parte de um enorme trabalho feito pelo meu colega, professor Paulo Zanin, que trabalha com acústica ambiental, departamento de mecânica, professor Zanin, e ele tem vários orientados que têm feito trabalhos, ele é especialista em acústica, e tem uma série de orientados que têm feito trabalho em ambientes de ensino da UFR. Então ele vai em anfiteatros, não sei se ele veio nesse aqui especificamente, mas ele vai em salas e anfiteatros da UFR e vê a qualidade acústica. E aí eles levantam dados, jogam esses dados num software, e aí podem fazer uma série de estudos relevantes, podem ver como é que está as condições daquela sala, se pode ser melhorada, etc. É uma linha de trabalho bem interessante. Eu não vou entrar em detalhes, eu só vou pegar uma coisa aqui que pela discussão da média como medida. Entre as várias coisas, de novo, repito, isso aqui é uma fração mínima do trabalho deles, que é um trabalho bastante amplo e muito interessante. Eles têm um aparelho que eles colocam, por exemplo, numa porção central aqui das salas, isso aqui, para quem conhece lá o Politécnico, é uma das salas, naqueles corredores que tem lá das PD, PE, PF, por aí por diante, deve ser uma PF alguma coisa aqui, PG alguma coisa, tem um desnível aqui, tem bancadas aqui, e aí ele coloca aqui uma boca eletrônica, é um simulador, né, um aparelho que emite sons, vamos dizer assim, e aí ele faz medidas acústicas, eu não vou entrar no mérito das medidas, em alguns pontos dessa sala. Então, cada número desse é aonde foi tomada uma medida, tudo bem? Imagina que você pode fazer várias coisas aqui, uma delas seria um mapa da medida da acústica da sala, um mapa da sala em termos de qualidade acústica. Vamos trabalhar aqui sobre a hipótese simplificadora, que esse número aqui representa bem a qualidade acústica da sala, tudo bem? E quanto menor, pior a acústica. Então, na sala ideal, esses números deveriam ser altos e o mais homogêneos possíveis, tudo bem? Quer dizer, qualquer aluno sentado em qualquer lugar da sala deveria ter uma boa recepção do som emitido lá na frente da sala, né? Agora, imagine que você quer representar a sala por um único número. Você quer um único número para representar a sala, porque você quer comparar essa sala com outra. Qual que é a primeira coisa que a gente fica morrendo de vontade de fazer? Tirar a média da sala. Tirar a acústica média da sala. Aqui pode não ser uma boa ideia tirar uma média dos meus dados. Por quê?
Por que a média, a simples média aritmética desses dados pode ser perigosa? Oi? Pois é, eu tenho bastante dado aqui na frente, né? Eu tenho bastante dado aqui. Eu não tenho esse clusterzinho de dado aqui atrás, ó. E aqui na frente é onde as medidas são boas, porque tem uma espécie de gradiente aqui, né? À medida que você vai para o fundo da sala, cai a acústica, que é o que a gente sabe, né? Então, o que acontece? Esses números aqui vão puxar a média para cima, não é? Porque eu tenho várias medidas. Então, você pode melhorar a acústica da sala de várias formas. Você pode colocar cortinas, o material das paredes, o forro, que o Zanin mostra que é fundamental no trabalho dele, o tipo de carteira, um monte de coisa. Agora, você pode melhorar simplesmente fazendo uma melhora fake, colocando um monte de medida aqui, né? Imagina, eu faço 50 medidas só aqui, ó, pronto. A acústica dessa sala vai lá para frente. Tudo bem? Percebem? Por isso que escreve o livro Como Mentir com os Dados, né? Como Mentir com Estatística, tem textos assim por causa disso. Eu posso simplesmente fazer um monte de medida ali e melhorar a acústica da sala. Tem um problema aí, não tem? Qual que é o problema? O problema é que a média aritmética não é um bom representante da acústica dessa sala. Porque se eu tenho pontos agrupados aqui, ó, eles deveriam ter um peso menor, porque eles são redundantes. Beleza? Eu estou sem o quadro aqui, mas imaginem uma situação comigo aqui. Imagina que eu tenho 3 dados num triângulo equilátero. Um dado aqui, um dado aqui, um dado aqui. 25, 28, 37. Qual que é o melhor dado que representa eles? A média aritmética. Beleza, a média aritmética significa que eu dei 1/3 de peso para esse, 1/3 e 1/3. Parece razoável. Agora imagina assim, eu tenho um dado aqui, eu tenho um dado aqui, tenho 2, um do lado do outro aqui. O que é a média aritmética? 1/4, 1/4, 1/3, 1/3. Opa, mas aí eu estou sobre-representando essa região. O que seria um peso mais razoável? 1/3 para esses dois aqui. Então seria 1/6, 1/6, 1/3 e 1/3. E aí eu calculo a média ponderada. A média com esses pesos. Tá legal essa história? Eu não quero me aprofundar nisso, mas isso é só para a gente pensar. Principalmente quem coleta dados em espaço geográfico, para tomar cuidado antes de usar a média. Porque dependendo da cobertura que você faz nesse espaço geográfico, você pode ter uma média que não representa bem a área como um todo. Então, nesse caso aqui, eu deveria usar, e existem esquemas para encontrar uma padronização, uma ponderação para esses dados, para eu obter uma média que representasse a sala como um todo. Tá clara essa discussão? Então, não vamos nos empolgar tanto assim com a média, né? Vamos mais um pouquinho, Kali. Vou voltar para a apresentação. Mais um slide. Mais um pouquinho para a gente conversar sobre média e coisas parecidas. Esse é um exercício que a gente sempre comenta nos cursos de estatística, talvez alguns de vocês já tenham visto, mas vale a pena a gente repetir aqui. Imagina que uma empresa tem 200 funcionários e uma folha de pagamento de R$600 mil. Os salários pagos dos funcionários variam de R$900 até R$23 mil. A folha de pagamento dessa empresa com 200 funcionários. A empresa decidiu dar um aumento para os seus funcionários e tem que decidir entre 2 formas de aumento. Tem 2 propostas na mesa. A primeira, ela dá um aumento de 10% para todos os seus funcionários. Ou seja, a folha salarial dela pula de 600 mil para 660 mil. Beleza? Todo mundo 10% ganha 10% a mais. Para a empresa, isso vai ter um custo de R$600 mil na folha de pagamento. Segundo, dá um aumento de R$300 para todos os funcionários. Tem um erro de digitação aqui. R$300 a mais no salário. Todo mundo ganha R$300 a mais. Como a empresa tem 200 funcionários, qual que é o impacto disso aqui na folha de pagamento? R$60 mil. Então, as 2 estratégias estão na mesa. As 2 têm o mesmo impacto. As 2 vão colocar a folha de pagamento da empresa em R$660 mil. Qual que é a diferença entre adotar uma e outra estratégia? Qual estratégia deve ser adotada?
Por enquanto, não. Legal, né? Vocês viram que vocês estão com opiniões divergentes e está todo mundo dando uma opinião, mas ficando com a pulga atrás da orelha, né? Pô, tem alguma coisa aí. Deixa eu só dar um aviso. Vai lá. Pessoal, a turma do presencial, a chamada de vocês está encerrando em, acho que 1 minuto. Tá? Então, quem não respondeu, responda. A palavra passe é transformação. E para a turma do remoto, a chamada de vocês vai abrir já com a mesma palavra passe, transformação. Obrigado, Kali. É a mesma coisa se você definir, imagina que você vai definir o aumento do salário mínimo. A discussão que o governo tem de vez em quando, você pode aumentar tantos por cento ou pode dar um abono, sei lá, de R$100 para todo mundo. Aí vem o impacto disso na folha de pagamento, na previdência, papapá. Mas eu fiz o exercício por querer, tendo o mesmo impacto na folha. Então, do ponto de vista do custo operacional da empresa, não mudou nada. 60 mil vai agradar menos. Mas não tem como conciliar. Não tem como conciliar. Qualquer situação, mesmo que você faça intermediário, você vai beneficiar mais ou menos um ou outro. E aí vamos estudar o efeito disso. Então, vamos congelar essa discussão do que é melhor e olhar um pouquinho as medidas estatísticas, como é que elas nos ajudam a pensar. Vamos lá. Isso aqui, ó, é o salário médio da empresa. 60 mil reais dividido por 200 funcionários, tá certo? Vai dar um salário médio de 3 mil. Essa medida aqui, ó, é a fórmula da variância. Eu não coloquei o número, mas vai dar um número lá. Essa, a raiz quadrada dela é o desvio padrão e x é o coeficiente de variação. E agora eu posso pensar nessas medidas, o que acontece num caso ou no outro. Por exemplo, o salário médio. Se eu aumentar 10%, faz favor. Tá, eu coloco ali média, variância, tá, mas essa parte eu estou remetendo para a literatura, tá? Porque eu não vou fazer slides, faz parte do curso vocês irem na literatura, etc. Tá, eu anoto lá. Vamos ver aqui na média. Se eu aumentar 10%, o que acontece nessa equação? Cada dado, cada xi, vai ser trocado por 1,1 xi. Tá certo? Xi é cada dado. Cada dado fica multiplicado por 1,1. Aumentar 10% é multiplicar por 1,1. Se eu multiplicar todo mundo aqui por 1,1, nesse somatório 1,1 passa para fora, ou seja, o salário médio vai subir quantos por cento? 10%. Tudo bem? Então, o salário médio vai continuar o mesmo. Nas duas, aumentando 10%. Não vai continuar o mesmo, vai aumentar R$300. E se eu der R$300 de aumento? Vai ficar isso aqui mais 300, o impacto vai ser o mesmo. Tudo bem? Porque a folha de pagamento vai ser a mesma, então a média não muda. A média não muda. Tá joia? Agora, olha a matemática aqui. Se eu der um aumento de 10%, aqui vai multiplicar por 1,1, aqui vai multiplicar por 1,1. Se eu der um aumento de R$300, aqui vai somar 300, aqui vai somar 300. Com esse menos aqui, o 300 vai cancelar. Então, moral da história. A média vai subir nos dois casos. Só que num caso, a variância também sobe e no outro caso, a variância permanece a mesma. Mais precisamente, se eu tiver o aumento de 10%, a média sobe, a variância sobe também, o desvio padrão sobe 10% e o coeficiente de variação permanece o mesmo. Porque o que é coeficiente de variação? É desvio padrão dividido pela média. Subiu 10%, corta, o coeficiente de variação não altera.
Se eu dou um aumento de R$300 para todo mundo, eu vou aumentar a média, não vou mudar a variância, não vou mudar o desvio padrão. Então, na hora que eu fizer a conta aqui, ó, esse cara não mudou e esse cara aumentou. Ó, esse não mudou, esse aumentou. Então, esse desvio padrão aqui vai ser menor do que o de cá. Tudo bem? Esse desvio padrão não, esse coeficiente de variação, perdão. O que é coeficiente de variação? É uma variabilidade relativa à média. Ou seja, essa política não mudou 10%, não mudou a minha distribuição de salários. Aumentou a média, aumentou a variância. Acabou, aumentou na mesma proporção. Então, a variabilidade relativa ficou a mesma. Essa política aqui aumentou a média, mas não aumentou a variação. Então, a variação relativa diminuiu. Os salários ficaram menos desiguais. Tudo bem? Já viram alguém fazer campanha que não seja para aumentar? Todo mundo quer aumentar tantos por cento de salário. Veja, se você aumentar tantos por cento de salário, eu não vou entrar no mérito da questão se é bom ou é ruim, mas você não muda o coeficiente de variação. Você só muda se você aumentar mais em termos relativos, para quem ganha menos do que para quem ganha mais. E R$300 faz mais diferença para quem ganha 900 do que para quem ganha 23 mil. Tudo bem? Então, não adianta ficar aumentando tantos por cento de salário, tá, todo mundo vai ganhar mais, mas em termos de desigualdade não vai mudar. Você vai deixar as pessoas com salário maior, mas não vai mudar a distribuição dos salários. Tá certo? E as medidas estatísticas quantificam isso. Então, agora você pode ver diferentes estratégias e ver o que acontece. A questão do salário é uma questão óbvia, mas a gente pode pensar isso em outros contextos, né? Alimentos para uma planta, enfim, evolução de uma doença, vários casos que a gente pode fazer contas parecidas. Mas aumentar em percentagem é diferente de aumentar com valor fixo. Tudo bem essa história? Então, essas são propriedades da média, propriedades da variância, propriedades do desvio padrão, propriedades do coeficiente de variação, facilmente demonstradas. Então, eu estou mostrando um resultado que os livros vão falar. Se você multiplica os dados por uma constante, a média fica multiplicada por essa constante, a variância pelo quadrado da constante, o desvio padrão pela constante e o coeficiente de variação não se altera. Se você adiciona uma constante aos dados, a média fica acrescida dessa constante, a variância e o desvio padrão não se altera e o desvio padrão, o coeficiente de variação, se você somar, ele diminui, se você subtrair, ele aumenta. Tudo bem? Beleza? Interessante esse problema, né? Faz a gente pensar, né? Números fazem a gente pensar. Se a gente não entender bem os números, podem fazer a gente pensar errado. Então, números são perigosos, né? Diz que toda mentira bem contada envolve número, né? Já viu que tem gente que gosta de falar dando número em tudo? Para não falar de política, eu vou falar do meu filho. Meu filho tinha uns 2 anos atrás, tudo para ele tinha um número associado. Não, porque eu joguei hoje 20% melhor do que eu joguei da última vez, lá nos jogos de basquete. De onde você tirou esse 20%? Mas ele achava que colocar o 20% transformava a frase dele mais, né, convincente, né? Mais assim, né? Nossa, hoje melhorei 90%. Tá bom, 90%, como é que você mediu isso, né? Então, os números, eles têm esse efeito psicológico. Os gráficos também. E hoje em dia a gente recebe números, gráficos, informações de todas as fontes o tempo inteiro. Tem que parar para pensar no que eles representam. Se forem números estatísticos, olhem com bastante carinho, né? É muito fácil confundir as pessoas com números. Não é porque alguém citou um número que o que ela está falando faz sentido. Tá? Não se deixe impressionar pelos números, nos discursos que a gente escuta por aí. Muito bem, análise bivariada. A gente busca por associação e eu queria fazer um alerta, né? A associação, a gente viu o peso e a altura das catedrais lá como associadas, mas associação não é causalidade. Nós temos pelo menos uma pessoa aqui da medicina que deve ter 1 zilhão de efeitos, 1 zilhão de exemplos na área médica. O fato de você estabelecer uma associação entre duas coisas não significa que uma causa a outra. Quando a gente tem associações que não fazem efeito, isso tem o curioso nome de associações ou correlações espúrias. Clica aqui para mim,
por favor. E aí mais um site para vocês verem. Alguém teve a paciência de montar esse site. Alguns de vocês já devem conhecer. O primeiro, não sobe ainda não, deixa aqui, ó. Alguém resolveu pegar dados de diversos anos nos Estados Unidos com gastos em ciência, espaço e tecnologia. Espaço aqui, né, os programas espaciais e tecnologia. E alguém foi numa outra fonte de dados, uma espécie de DataSUS deles lá, e pegou os dados de suicídio por enforcamento, estrangulamento e por sufocação. E vão ver os dados que fizeram. Vão lá. Calcular o coeficiente de correlação. 99,79%. Nossa Senhora. Se entregar isso aí para um biólogo, falar, isso é uma espécie de sonho, né? Fazer uma coisa com correlação 99%, né? Quase perfeita. Mostra os gráficos. Olha lá. 99% de correlação. A associação não é causalidade. Correlação alta não quer dizer que uma coisa causa a outra. Porque os Estados Unidos gastou mais nesses programas, mais gente decidiu se suicidar, ou foi enforcada, ou foi estrangulada? Dificilmente existe uma relação de causa e efeito aí. Tá certo? Quase sempre esse tipo de coisa, ou é uma casualidade, ou tem uma outra coisa atuando aqui. Porque à medida que o tempo passa, a população aumenta, a verba arrecadada aumenta, o aumento de arrecadação pode ter aumentado lá, etc. Tem mais população à medida que o tempo passa e as duas coisas cresceram. Se tem mais população, vai ter uma maior quantidade de pessoas que vão perder a vida por esses motivos trágicos aqui. Tudo bem? Então, é uma correlação espúria. Tem um exemplo no livro de estatística, que foi um dos primeiros exemplos de associação espúria, mas ele é verdade. Tem uma cidadezinha, eu não vou lembrar onde, é uma cidadezinha da Áustria, e ela é rota de voos de cegonha. Os animais, porque vocês sabem, as aves, né, elas têm, assim como os peixes, as aves, elas têm migrações, né? Dependendo da época do ano, elas vão para uma certa área, vão para certa outra área, dependendo se é inverno, verão, enfim, elas têm esse movimento de migração. E aí o pessoal faz monitoramento, faz contagem dessas aves. Então fica lá na cidade quantas aves foram avistadas esse ano, outro ano. E aí anotaram os dados de contagem de cegonhas avistadas, e alguém pegou lá e cruzou com o número de nascimentos da cidade. Achou uma correlação altíssima. Tá certo? Então, esse dado está no livro do Anacote, que eu já citei aqui, se não me engano. Eu acho que é ali. Depois eu acho esse dado. Mas é um dado verdadeiro. É um exemplo clássico de associação espúria. Então, a associação espúria é essa. Ela não tem uma relação causa-efeito. As duas variáveis estão ali. É uma mera coincidência elas terem isso. Quase sempre, desculpa só um pouquinho, volta o slide para mim. Quase sempre isso é causado pelo que a gente chama de um confundimento. Então, o confundimento é outra explicação não levada em consideração ali que afetou as duas coisas, como, por exemplo, o aumento da população e o aumento da arrecadação ao longo do tempo para mostrar aquela associação. Volta lá na página, pode falar, Kali. Tem alguma pergunta? Não, eu só queria dizer que isso é estatística para educação infantil, tá? Talvez. Olha, depois eu vou deixar o link, está lá nos slides, mas tem as coisas mais incríveis. Ó. Número de pessoas afogadas por cair na piscina e número de filmes que o Nicolas Cage protagonizou. Então você vai lá, tem uma correlação de 66% e está lá, ó, a associação bem grande. Quer dizer, as pessoas estão se afogando por causa do Nicolas Cage? Né? Tem outra aqui que é minha favorita, quer ver? Ó? Consumo de queijo e pessoas que morreram enroladas na sua cama. Isso aqui, nossa, se fosse isso aqui, os mineiros iam ser exterminados, né? Não ia sobrar ninguém em Minas Gerais, né? Se isso aqui fosse verdade. Tá certo? Então, consumo de queijo e isso. Então, tem todos esses casos, mas eu acho que está clara a mensagem, né? Quando vocês verem associações, não necessariamente a gente estabelece relação de causa e efeito. Vamos voltar no PDF? Deixa eu ver aqui. Então, a gente falou um pouquinho disso na aula passada, eu só reforcei com os slides aqui. Aqueles coeficientes de correlação, vocês viram lá a correlação, tantos por cento, né? Eles são expressos entre -1 e 1. Eles não são expressos de uma única maneira.
O de Pearson é o que aparece mais na literatura, mas ele só é adequado para correlações lineares. Existem alternativas que vocês vão ver nos softwares, que são úteis principalmente quando as associações não são lineares. E aí, esse coeficiente, ele vai dizer se tem relação, se é positiva ou negativa, é forte ou é fraca, mas ele não é bom para falar em relações não monótonas. O que é monótono? Monótono é quando um cresce, o outro cresce, ou quando um cresce, o outro diminui. Não monótono é cresce e depois diminui. Aí é uma relação não monótona. Os coeficientes de correlação são péssimos para detectar isso. Vamos pensar que você tem uma variável x aqui, uma y aqui, de novo eu torcei o quadro, e a relação dela seja uma parábola perfeita. Uma relação maravilhosa. O coeficiente de correlação vai dar 0. Porque ela cresce assim, o coeficiente de correlação vai pensar, em média ele ficou como uma reta. E aí vai dar 0. Então eles não são adequados para relações monótonas. Tá certo? E dados atípicos podem ter um efeito incrível no coeficiente de correlação, assim como dados assimétricos. Calcular em correlação em dado assimétrico tende a dar correlação alta, porque valores altos conectados, eles têm o que a gente chama de uma leverage muito alta, então eles tendem a inflar a correlação. Então, muito cuidado, o comportamento dos dados pode afetar a correlação. Eu vou mostrar uns gráficos mais para frente que vão ajudar com isso também. Então, eu queria mostrar para vocês algumas coisas que são análises descritivas na prática e relatórios massivos de análise descritiva, todos feitos de maneira automática ou semi-automática. Vamos começar com o de baixo. Esse aqui, os casos de hanseníase no estado do Paraná, clica aqui para mim, vai abrir uma página no navegador. Tá. Putz, aqui é hanseníase, corrija aqui para mim. Eu tinha corrigido, mas essa versão do PDF, não sei por que, não pegou a correção. Aqui é A no lugar do E. Eu tenho várias correçõezinhas para fazer nesses slides, né? Engraçado, eu fiz isso. Mas tá lá. Está aqui essa é uma página que a gente gerou para a Secretaria Estadual de Saúde esse relatório, né? São as evoluções no estado do Paraná. Na época foi 2013. E o que eu queria dizer é, se entrar os dados mais recentes, toma aproximadamente 5 minutos para gerar todos esses relatórios aqui. Aqui tem centenas de páginas web, porque é tudo feito por programação automática. Então a gente embute isso. Mostra aqui um pouquinho as séries. Clica aqui no primeiro link. Esse é um gráfico que mostra os registros, né, a evolução da hanseníase. Tem gente aqui que entende mais disso do que eu, mas basicamente a hanseníase era uma doença que só tinham paliativos até um certo ponto, que aí vem finalmente um medicamento que eu esqueci o nome, você lembra? Tem um nome... Enfim, mas aí começa, se não me engano, na década de 80 e mais massivamente distribuído a partir da década de 90, realmente um medicamento que finalmente é capaz de curar. É curioso que a hanseníase é das doenças mais, assim, de registros mais antigos da história da humanidade, né? A Bíblia fala da hanseníase, né? Então, é uma doença simbólica nesse sentido. E aí a gente vê o que acontecia no Paraná, né? Vinha subindo a quantidade de casos e depois ela começa a cair. Aqui são casos registrados, né? O volume de casos registrados, e aqui são os novos casos, são os incrementos de casos a cada ano. Então, esse é o perfil. Essa é uma análise descritiva que a gente não tinha falado até agora, mas é uma análise que a gente vê o tempo inteiro. Os economistas veem isso com índices econômicos, os biólogos veem isso ao longo do tempo, por exemplo, gráficos de séries temporais, séries que ocorrem ao longo do tempo, que merecem um cuidado de como elas são mostradas. Mostra só mais um, tem vários gráficos? Só uma por ano, que é... Não, na verdade é assim, ó. Esse aqui é o total do Paraná. Aí existem essas coisas por município. Então, mas depois é muito interessante observar que os casos novos, eles acompanham os registros, porque é uma doença extremamente infecciosa. Se você tratar o caso, você acaba diminuindo a incidência de casos. Geralmente é por perdigoto, né? A transmissão é por inalação envolvente. Então, se você trata uma pessoa com hanseníase, você vê que você começou a tratar, começou a diminuir também os casos novos. Indiretamente, você também diminui a incidência. Você diminui a prevalência e diminui a incidência ao mesmo tempo. Por isso que um acompanha o outro. Eu espero que o pessoal aqui tenha escutado, o remoto talvez não, mas basicamente o que a gente teve foi uma interpretação aqui,
que de novo talvez eu não saiba fazer corretamente, mas o fato dessas duas séries andarem juntas tem uma interpretação para quem conhece a dinâmica da doença, por ser uma doença contagiosa, pelo mecanismo. Também depois do tratamento, né, o tratamento típico está na janela de 1 ano, né? 6 meses a 1 ano, né? Então, existe uma interpretação em cima da visualização dessas duas séries ter esse tipo de comportamento. Um comportamento que não fosse assim, iria questionar alguma compreensão do mecanismo da doença. Vamos só um pouquinho. Esse aqui, o próximo, é um dado de casos menores que 15 anos, porque isso é um indicador fundamental para a secretaria, um grupo de especial interesse para o acompanhamento da dinâmica da doença. Né? O alvo é uma espécie de alvo fundamental do controle da doença, ter isso em menores de 15 anos. E aí começa a cair aqui, né, e o impacto ocorre. Vamos voltar na série. Quando eu represento casos, eu posso representar casos ou posso representar taxas, tudo bem? Taxas são casos sobre população. No Paraná, isso é razoavelmente estável. Mas quando eu vou em pequenos municípios, isso é um problema danado, porque a hanseníase, felizmente, é uma doença rara. Então, a taxa num município ela pode ser muito volátil em função da população desse município, especialmente se esse município é um município pequeno. E aí, o fato dela ser contagiosa faz com que a taxa possa explodir de um ano para o outro, não necessariamente porque teve uma quantidade muito grande de casos, mas porque a população é pequena. E aí, olhando, volta para mim uma página. Olhando esses dados, fazendo um monte de coisas com esses meus alunos, e tem mais uma aluna que fez também um trabalho, a Vanessa não está listada aqui, mas também trabalhou com isso. O trabalho da Vanessa está em outra dimensão desses dados, está mais na modelagem, mas volta aqui para mim. A gente procurou fazer gráficos que representam isso, etc. Mas a gente foi na população e foi ver o que acontece na população dos municípios. E aí a análise começa a furar. Porque uma das dificuldades dessas séries históricas de doenças é que o número de municípios muda ao longo do tempo, tudo bem? Tem município que divide e tal. E aí como é que você faz a série histórica do município? Do Paraná como um todo, tudo bem. Mas e do município? Se você falar com o pessoal da Secretaria de Saúde, eles vão falar, legal o Paraná, parece que o Paraná está dentro da meta da OMS, que é um caso por 10 mil habitantes, abaixo disso a taxa. Mas não adianta nada olhar só isso, porque não adianta o Paraná, em média, estar dentro da taxa e ter regiões que a hanseníase está com a taxa mais elevada. Você tem que controlar isso de tal maneira que todo o estado esteja abaixo da meta da OMS. E aí, quando a gente for olhar a população por município, fazer uma série de análises, nós nos deparamos com isso aqui, ó. Deixa eu explicar esse gráfico, eu vou pegar aqui. As bolinhas são dados do censo, 1980, 1991, né, porque o censo de 90 furou, 2000, 2010. Tem 4 bolinhas de população. Se você pegar o DataSUS, o IPARDES e o IBGE, as bases de dados deles preenchem esses anos que não têm censo de diferentes formas. Nesse caso aqui, eles foram em Abatiá concordantes até aqui. E a partir de 90, o DataSUS e o IPARDES vêm para cá e o IBGE vem para cá, ó. Não, o DataSUS vem para cá, desculpa. Aqui vem o IPARDES e interpolação é simplesmente unir os pontinhos do censo por uma linha reta. E aí, aqui em cima, o DataSUS e o IBGE achavam que a Abatiá estava indo para cá. E a Abatiá estava indo para cá. E aí você calcula a taxa em função dessa população ao invés dessa. Aí você tem índices totalmente errados. Tudo bem? Agora imagina isso no município que dividiu. Então esse foi um subproduto do nosso trabalho. Bases de dados públicas são problemáticas. E isso acontece, o Gabriel, que foi e o Fernando, que foram os alunos que trabalharam com isso, eles se descabelaram
para descobrir por que isso aconteceu. Entramos em contato com o pessoal do DataSUS, entrando em contato com o pessoal do IBGE, entramos com o pessoal da Fiocruz, ENSP, da Escola Nacional de Saúde Pública, vamos atrás. Tiveram 1 milhão de teorias, de possibilidades, não sei o quê. No final, depois de muito ir, encontramos simplesmente o seguinte: o IBGE muda a metodologia ao longo do tempo. E aí você muda a metodologia, muda as projeções de população. E o pior de mudar, o pior é isso aqui, gente. Eles achavam, nesse ano aqui, ó, eles achavam que a população é essa, por volta de 10.500 habitantes. No ano seguinte, eles acham que é 8.000. 25% de redução da população do ano para o outro. Aí você vem na Secretaria de Saúde e vai fazendo um monitoramento da hanseníase em Abatiá. Aí desse ano para cá aqui o negócio, puf, estoura, né? Porque se você tem um caso aqui ou um caso aqui, não mudou o numerador, mudou o denominador, aí você acha que a taxa estourou. Estourou por quê? Tem nada a ver com hanseníase, ninguém ficou mais ou menos doente, a situação ficou melhor ou melhor, mudou a metodologia do IBGE de fazer projeção de população, que deu um impacto de 25% na população do ano. Então, assim, dados são complicados, dados são difíceis, não tem modelo que pega isso, não tem análise que pega isso. E aí as pessoas vão ficar se descabelando tentando explicar isso aqui e não vai ter explicação, porque não tem sentido. Volta mais para baixo. Aí está aí Adrianópolis, ó a projeção de população nesses anos, nas bases de dados que a gente achou de menores de 15 anos, as projeções aqui. Volta mais um pouquinho a página inteira agora. Isso aí tem todos os 399 municípios do Paraná, tá? Tem 399, se alguém quiser pode olhar isso aí. Mas vamos olhar aqui, ó. Municípios desmembrados. Olha o pepino. Esses dois municípios aqui, ó, um município deu origem a esse. Quando isso ocorre, a gente fica feliz, porque você tinha um município e virou 2. Mas nem sempre ocorre. Às vezes, 2 municípios dão origem a um terceiro. O cara pega um pouquinho de área de um e de outro. Às vezes, 3 municípios dão origem a um terceiro. E aí você tem que fazer projeção de população e ver como é que está a oscilação das taxas, e ver como é que você dá um alerta de saúde, etc. Então, ó, o que é razoável? Você tem que completar as séries. Falar, ó, e essa queda aqui é porque esse pessoal deve ter vindo para cá. Tá certo? É o pessoal que saiu dessa cidade veio para cá. E aí, olha, as informações começam a ficar discrepantes entre as diferentes fontes. Aqui não é muito complicado, vamos mais para baixo. Pato Branco deu origem a Bom Sucesso do Sul. Ó. Você começa a ter taxas diferentes. Então, um dos outputs desse trabalho foi a construção de uma enorme base, baseada num monte de regras extremamente simples, de populações corrigidas, que a gente gerou. Porque a gente chegou à conclusão que se for usar o DataSUS, o IBGE ou qualquer coisa dessa, nós vamos ficar malucos, não vamos conseguir analisar nada. Aí nós fizemos uma correção por aquilo que é mais simples. O que é mais simples que a gente resolveu fazer? Ligar os pontos do censo e fazer as interpolações. E qualquer flutuação de população, eu pegava o município na divisão, via a população no próximo censo e projetava isso para trás. Fizemos um monte de regra, rodamos isso para o Paraná inteiro, refizemos as séries, refizemos os estudos. E aí vamos voltar mais. Então, vou voltar o slide. Ali eu estou só num município, gera outro. Depois tem outros ali que 2, 3, gera um e assim por diante. E finalmente, vamos voltar mais em cima. Vamos pegar aqui os mapas anuais. Finalmente a gente pode fazer análises que tentam entender, eu não vou entrar nos detalhes, aqui é só casos novos, o que acontece no Paraná. Então, onde estão acontecendo casos novos, com as bases corrigidas por população, vão mais para baixo, Cali. Tentando identificar se há, eu não quero detalhar mais do que precisa, mas tentando identificar se há regiões, municípios ou regionais de saúde que tenha consistentemente mais dado novo ou menos dado novo. Então, o que acontece ao longo do tempo? Onde são os hotspots, os pontos críticos, onde as coisas necessitam intervenção e assim por diante. Casos registrados, vão mais um pouquinho para baixo. Menores de 15 anos, vai mais para baixo agora, eu quero só mostrar mais ainda, mais. É muita variável, não vou entrar em tudo aqui.
E aí a gente pode, por exemplo, fazer clica aqui, ó, um filmezinho com o que acontece nas taxas, em termos de coeficiente de detecção, que é uma medida que a CESA usa, a Secretaria Estadual de Saúde, mostrando a evolução do coeficiente de detecção do Paraná ao longo dos anos, né? Vocês estão vendo ali em cima que o mapa está alterando. Então, eu queria chamar a atenção que tudo isso é estatística descritiva. Só que tem muita coisa não estatística por trás da estatística descritiva. E, principalmente, muito cuidado com a interpretação dos dados. Porque se alguém saísse olhando as taxas aqui desavisadamente, ia ver muito chifre em cabeça de cavalo aqui, sabe? Tem muita coisa padrão que não era verdade. Nós vamos ter um momento nesse curso que nós vamos falar de métodos de estatística espacial e aí eu vou voltar e detalhar um pouquinho mais análises como dessa natureza. Vamos voltar mais um pouquinho, Kali? Pode voltar para os slides? Eu queria chamar a atenção, olha, esse tipo de relatório tem que ser automático. Não dá para você fazer num software, gera o gráfico, recorta, bota na página. Tem que ser um mecanismo de geração automática. Tá? Para fazer isso em 399 municípios, um por um, tudo bem, o Gabriel é um aluno super dedicado, mas ele já formou, estaria lá sem formar até hoje, se ele estivesse fazendo isso na mão. Então, para determinado tipo de análise, a gente tem que programar as análises, não basta fazer numa ferramenta interativa. Tá? É uma habilidade que, por vezes, é necessária. Vamos voltar para os slides, vamos ver o outro projeto. Qualidade da água. Opa, isso. Esses são dados dessa figura simpática aqui, o aluno é o mesmo do outro projeto. Ele cansou de trabalhar com ressaníase, foi trabalhar com a qualidade da água depois. O Gabriel foi um aluno muito interessante que a gente teve no curso de estatística. Acumulou uma experiência muito grande. Ele pegou esses dados porque ele fazia um estágio no Ministério Público, que chegou numa questão de qualidade da água. Aí ele foi pegar dados na Águas Paraná, que se vocês clicarem, não precisa clicar não, tá, Kali? Sai o interface do governo do estado onde você baixa esses dados. Fez em parceria depois dados adicionais do DHS, que é o Departamento de Hidráulica e Saneamento. E ele gerou essas páginas que relatam a evolução dos índices de qualidade da água em bacias do Rio Paraná. Vamos dar uma olhada um pouquinho aqui o que tem de relatório, só para vocês verem a estatística descritiva funcionando. Então, isso aqui, por exemplo, ó, é uma região, aqui parou de ter coleta, aqui a coleta funcionou até um certo ano, depois parou, aqui ela começou um pouco mais tarde e apenas em Campina das Pedras você tem a estação com dado completo. Se você faz uma média aqui, gente, ferrou tudo. Percebem que as séries não cobrem o mesmo período de tempo? Você tem problemas crônicos na base de dados aqui. A confiabilidade dessas dados. Se você for saindo ano a ano, fizer média, por exemplo, você vai ter que no começo do período, você praticamente só tem essas duas contribuindo. O que você vê no fim do período vai ter um peso dessa aqui e dessa. Essa aqui não contribui nada. Então, o que você calcula para cá, não necessariamente vai valer para cá. Então, é um dado bastante desafiador também, assim como o uso desse dado. Então, às vezes, a gente tem que gerar as visualizações dos dados para enxergar os problemas que eles têm. Vamos ver mais para baixo. Aqui é um mapa, é bem legal esse mapa aqui, você pode dar um zoom aí, Kali, as estações, o valor da média histórica de cada estação, as localidades das estações de monitoramento da água, tá certo? Vamos mais para baixo, é um mapa interativo, construído a partir da base de dados. E aqui um gráfico descritivo que faz várias coisas que a gente já falou aqui. Essas letrinhas aqui, não sei se tem alguém aqui da área de hidráulica, saneamento e afins, ambiental, são medidas, né, vocês me ajudam aqui se eu falar bobagem, oxigênio disponível, coliformes fecais, pH, e aí várias outras medidas, né, demanda biológica de oxigênio, temperatura, essas duas aqui eu pulei porque eu não estou lembrando, turbidez, são várias características da água. Olha só, pego todos os dados, olha que assimetria. Você vai calcular uma média disso aqui, vai dar um valor aqui assim, ó, que não está onde está a maioria dos dados. Percebem o problema? Olha esse aqui, tem um dado absurdo lá. pH, quando a gente começou a trabalhar, foi incrível. Tinha pH 40 na base de dados. Tinha pH, tinha de tudo. Né? pH
0 a 14, né? Então tinha coisas incríveis, mas o pH até que está bem comportadinho depois da limpeza. As outras variáveis com uma simetria terrível. Então, se a gente vai fazer as correlações das variáveis, tem coisa que eu nem vejo o gráfico, tá vendo? Porque esse dado aqui é um dado tão aberrante, tão fora da casinha, que ele me ferra a visualização do grosso dos dados. E aí, se você faz, como normalmente se faz nessa área, que é pegar esses dados, enfiar num programa de estatística multivariada, fazer uma análise de componentes principais, fazer biplot e sair interpretando, você vai ver um monte de coisa que não faz sentido nenhum. E esse monte de coisas está em relatórios, está em documentos, está em bases que são usados pelo Estado, etc, etc, etc. Porque às vezes não é feito o dever de casa de filtrar as patologias dos dados. Isso porque o dado já tinha um filtro anterior que o Gabriel fez aqui. Aqui são as correlações entre as variáveis. E aqui eu estou tentando estudar a relação de 2 a 2. Então, por exemplo, um painel aqui é a relação de coliforme fecal, que é a terceira variável, com a terceira aqui, com pH. pH com coliforme fecal, tudo bem? Então, a mesma ordem que está aqui, tá? É uma matriz de visualização de todo mundo. Está aqui, ó, tá o nome aqui, ó, pH com coliformes, tá joia? Vamos mais para frente. Outra coisa é que a maioria das coisas a gente pensa que está numa escala que à medida que cresce é porque tem mais. Tá certo? Então, altura. Cresceu o valor, mais alto, mais alto, mais alto. Quando você tem uma medida de qualidade da água como o pH, não é bem assim. Porque você não quer um negócio que é 13, você também não quer um negócio que é 1. Então, a medida que você quer para compor um índice de qualidade, tem que ter uma escala que não é uma escala linear. Tá certo? Senão o 7, que é o pH neutro, estaria como metade da escala. Na verdade, ele seria o pH de referência. Então, às vezes, você tem que fazer curvas de referência que são transformações, olha lá, transformações não lineares dos dados. Então, uma das coisas que foi feita nesse trabalho foi a curva ideal de transformação baseada na literatura para cada um daqueles elementos. E aí também o Gabriel descobriu que as curvas que estavam nos livros não batiam com as equações que estavam nos livros. Ele programou as equações, não conferiu com as curvas que os autores publicavam, e aí o que o pessoal faz por aí permaneceu um mistério para o Gabriel e para mim. Mas, enfim, são coisas que a gente discutiu e chamamos as pessoas do Águas Paraná e tal para discutir essas questões. Eu queria avisar a turma do presencial a abertura da segunda chamada. A palavra passe é análises. Análises. Vamos mais um pouquinho aqui. Olha só, essa aqui são variáveis após a transformação dessas escalas. Melhorou, mas ainda está um pouco patológico, tem muito dado. Então, percebem como é difícil a visualização dos dados? Não é um negócio trivial, tá? Aqui são exemplos que eu trouxe para vocês para mostrar que dados são desafiadores, dados observacionais de bases públicas são muito desafiadores. A gente tem que olhar com muito cuidado, com muito critério. Né? Porque para a gente conseguir enxergar alguma relação aqui, realmente existe um trabalho antes de aplicar qualquer algoritmo de análise, que é um trabalho de crítica, de muita conversa com quem... A gente jamais teria evoluído esse trabalho sem conversar com o pessoal do Ministério Público, do Águas Paraná, dos meus colegas lá do DHS, meu caro colega professor Cristóvão. Sem o input deles, a gente não saberia se mexer no meio dessa confusão aqui, porque é uma mistura de filtrar a impureza de dado, filtrar problema do dado, interpretar o dado, saber a história que está por trás do processo em si. As correlações modificam totalmente, ó, esses números, depois vocês comparem com os anteriores, totalmente por causa da escala que eu representei os dados. Vamos mais para cima, Cali. Isso aqui são... volta só mais um pouquinho para aparecer o gráfico inteiro. Olha só. Isso aqui foi outra coisa. Lá pelas tantas, a gente estava tendo tanto problema. Eu falei, Gabriel, você pegou o IQA, que é um índice que combina todas aquelas variáveis que eu mostrei anteriormente. O IQA, o índice de qualidade da água, é uma mistura deles. E as análises do Gabriel não estavam fazendo sentido. Aí ele pegou o IQA que estava na base de dados. Eu falei, Gabriel, ignora essa coluna, faz de conta que você não tem e calcula de acordo com a literatura. E compara um com o outro. Qual que é a moral da história? Deveria ter dado todos os dados em cima dessa linha reta aqui, ó. Então, o que está na base de dados não
está de acordo com a documentação daquilo. Está próximo, mas não está. Em alguns casos existem coisas extremamente patológicas em termos de comportamento dos dados. Isso aqui é dado, tá, gente? Ó, tudo dado errado, dado improvável. Tem algum problema aqui, ó. Algum problema aqui. Aí ferra aqueles gráficos nossos lá em cima. Aí lá foi o Gabriel tentar entender isso, identificar esses dados mais afastados, por quê? Aí fala, não, então vamos fazer análise só com esse corpo central aqui dos dados, que esses caras aqui vão ferrar qualquer relação que a gente queira entender do problema de qualidade da água, tá certo? Vamos mais para cima. Aqui, só para vocês terem uma ideia, essa diagramação daqui, ó, é um índice da literatura, usado pelos órgãos governamentais, inclusive, é um índice de padrão de qualidade da água em função do valor dessa variável IQA. Ela varia de 0 a 100, e aí, dependendo dessa escala aqui, você tem a classificação. E aí existe uma tabela que, dependendo da qualidade, você define o uso da água. Então, se ela pode ser água potável, se pode ser água para recreação, ou se ela pode ser só para transporte, só para passar coisa, navio, não sei o quê. Então, existem usos preconizados para a água de cada uma dessas qualidades aqui. Vocês veem que o ótimo aqui está... não sobrou muita coisa, né? É meio desesperador aqui ver esse gráfico. É o mundo que a gente vive. Vamos lá. Validando, aí, de novo, ó, todos esses dados deviam estar em cima de uma reta. Olha a inconsistência dos dados. Devia estar tudo em cima do vermelho aqui, ó. Tá? Vamos mais para cima. Que ele está fazendo o recálculo do monte de variáveis aí. Vamos mais para cima, vamos passar um monte, aí o dado filtrou. Depois de muito filtrar, muito tentar eliminar problema, aí a gente conseguiu começar a tentar detectar padrões. Então, quer ver a evolução em certas bacias hidrográficas do que aconteceu no IQA. Você não vê nada no meio dessa nuvem. Mas quando você usa um método descritivo de suavização dos dados, você começa a enxergar algum padrão. O que é a linha vermelha? A linha vermelha é falar que aquela variável, o IQA, por exemplo, se manteve estável ao longo do tempo. O que é essa linha aqui descendo? Quer dizer que ele está caindo. Ou ele está caindo e subindo. E aqui é uma espécie de banda de confiança. Então, a minha interpretação aqui em Itararé não é a mesma interpretação na bacia do Iguaçu. Aqui são diferentes bacias do estado do Paraná. Então, eu tenho aqui um método descritivo que está acoplado a ele uma interpretação de interesse. A interpretação de interesse é que, na pior das hipóteses, as coisas deveriam ficar com a média geral, quer dizer, estável ao longo do tempo. Mas, em certos casos, há uma oscilação. E aí, o Gabriel detectou uma coisa aqui, ó, que em todas as bacias hidrográficas, estão vendo que tem quase todas, tem uma barriguinha aqui, ó, por volta de 2010, aí você tem que ir lá, perguntar para o pessoal que conhece, mas por que todo mundo teve essa barriguinha? Mudou o método? Mudou o quê? O que acontece? Eu teve algum problema naquele ano? Mas percebem que é uma coisa interessante? Ó, por que todo mundo teve essa barriguinha? São diferentes bacias hidrográficas, não tem nada a ver uma com a outra. Todo mundo teve aquela barriguinha de qualidade da água. Vamos lá. Nada a ver no sentido que a água de uma não se mistura com a água de outra, né? Uma bacia autocontida em termos de águas. Isso aí são gráficos de análise, acho que eu vou pular um pouquinho, separados por bacias, componentes principais, análise. Olha, os gráficos já mudam um pouquinho o formato do histograma, a gente já consegue ver um pouquinho o padrão, a gente vê a necessidade de transformação de variáveis e por aí vai. É um mundo bem grande, né? Vamos voltar para a apresentação, Kali? Desculpa, só um pouquinho. Tá. Não, depois eu vou deixar, não vou... para voltar lá. Então, essa é a discussão de estatística descritiva que eu queria fazer com vocês. Daqui a pouco o Valmes vai falar de tipos de gráficos e informações. Mas antes da gente ir para o intervalo, eu vou deixar uma coisa aqui para vocês, bem rapidinho, a teórica, eu vou passar um pouco rápido, não vou detalhar muito, mas que é para só vocês pensarem o seguinte, um pouquinho dentro da história de como a estatística pensa. A gente pode olhar esses conceitos estatísticos do ponto de vista matemático que nos permite uma certa flexibilidade depois. E aqui é uma curiosidade, tá, gente? Não é nada que vocês tenham que estudar em detalhes, mas é uma curiosidade. Que é o seguinte, se eu der esses dois números para vocês, a média deles é 4. Ninguém tem dúvida, né? Geometricamente, como que eu posso representar? Eu posso fazer um eixo X aqui, ó, que tem o primeiro dado, desculpa, não apareceu na transparência, isso aqui não era para ter aparecido,
eu vou corrigir isso aqui, o eixo X tem 3 e o eixo Y tem 5. Então, todo dado tem uma representação no espaço. Como eu tenho 2 dados, o meu dado está representado no espaço bidimensional. Se eu tivesse 3 dados, eu imaginava um vetor no espaço de 3 dimensões. E daí por em diante. Quando eu tenho 100 dados, eu posso pensar que 100 dados é um vetor no espaço de dimensão 100. Não dá para desenhar, mas dá para... Tá joia? Matematicamente não tem problema nenhum generalizar um espaço para uma dimensão arbitrária. Todo vetor de dados todo conjunto de dados pode ser visto como um vetor no espaço. Se ele é quantitativo, é um espaço euclidiano. Muito bem. Quando eu calculo a média, eu faço algo muito interessante. Porque, pensando nesse espaço, essa linha pontilhada aqui, que vocês quase não enxergam, que eu estou passando o mouse, ela é a reta 1 por 1. É onde um dado é igual ao outro. Onde o primeiro dado seria igual ao segundo. Então, se eu tivesse observado 2 dados iguais aqui, eles estariam em cima dessa reta. 5 com 5, 4 com 4, etc. Calcular a média nada mais é do que pegar esse vetor e projetar ele nesse espaço. Porque a média é um único número. É um único número. Então, é como se eu dissesse, olha, eu só preciso de uma dimensão para representar a média. Enquanto que os meus 2 dados são 2 números, eu preciso de 2 dimensões. Então, eu posso fazer essa projeção da forma como vocês estão vendo aqui. Se você fizer isso na escala direitinho, o valor onde esse cara vai pegar aqui é exatamente 4 unidades. Ele vai no 4, 4. Então, calcular uma média significa projetar num espaço. Legal. Com licença, para a turma do presencial, tá? A chamada de vocês está acabando, então quem não respondeu, atualiza o Moodle e responde a chamada. Para a turma do remoto, está abrindo a chamada 2 para vocês. A palavra passe é análises. E esse raciocínio pode ser generalizado, então. Sempre que eu ajusto algo que se chama um modelo linear aos dados, e a média é o modelo linear mais simples que existe, o que eu estou falando é que eu estou pegando um vetor que está num espaço n e projetando ele num vetor menor. Se eu estou calculando a média, um vetor R1. Se eu estou calculando, por exemplo, uma reta de regressão que tem 2 dimensões, eu estou em R2 e assim por diante. E vários métodos estatísticos, então, se baseiam nisso. O que é o desvio? O que é o erro? O que é a variância? Ele tem a ver com o tamanho desse vetor. Quanto mais perto esse vetor tiver desse, melhor foi o meu ajuste. Quanto mais longe, mais resíduo eu tenho. Se alguém já viu uma análise de variância aqui, ela é simplesmente uma comparação entre o tamanho desses 3 vetores. O tamanho desses 3 vetores são as somas de quadrado de tratamento, resíduo e total de uma análise de variância. Tá certo? E vocês já vão entender onde eu vou chegar com isso. Vamos pensar, então, a média sendo interpretada. Se eu pegar um conjunto de dados e representar dessa forma, e aqui é o dado das alturas reportado num determinado questionário, altura não peso das pessoas, a média nesse dado está aqui, ó. Então, eu projetei o número de pessoas no espaço e tive um valor. Esse foi o valor projetado. Agora, geometricamente, a média também pode ser pensada assim, ó. Se isso aqui for uma barra, cada pontinho desse é um peso, isso aqui é o ponto de equilíbrio da barra que está aqui em cima. É o centro de gravidade. Essa é a interpretação física da média. É o centro de gravidade dos dados. E aí eu posso entender por que um dado discrepante altera tanto a média. Porque se eu estiver segurando essa caneta aqui, ó, e colocar um peso aqui bem longe, o que vai fazer? Eu vou ter que mudar o centro de gravidade para reequilibrar. Ou seja, a média é muito sensível a um dado discrepante. Tá certo? Muito sensível à minha eventual assimetria dos dados também. Diga, Kali. O Leonardo, do remoto, pergunta se no exemplo anterior a projeção sempre vai formar um ângulo de 90 graus. Sim, sempre a projeção ortogonal. Obrigado, Leonardo. Então, essa é a interpretação física da média que nos permite também pensar no conceito de variância. O que é variância? A variância, lembrando das aulas de física do ensino médio, está ligado com o momento de inércia de cada ponto. Então, se eu fizer
desse conjunto de pontos aqui, ó, uma média desses momentos de inércia, isso é a medida de variância. Então, nós temos explicação física para as medidas de estatística descritiva. E, finalmente, uma terceira interpretação que é interessante é o seguinte: eu posso pensar na média da seguinte maneira. Imagina que eu tenho números que eu quero calcular a média. A média vai ser um número no centro dos dados. Ela não vai estar aqui, mas também não vai estar aqui. Por quê? Porque aqui no meio eu tenho uma espécie de equilíbrio no seguinte sentido, aquele equilíbrio físico, que as distâncias de cada dado, as médias, são, de forma geral, as menores possíveis. Os dados vão se afastar da média, mas se eu colocar ela aqui, de forma geral, eles vão estar menos distantes da média do que se eu colocar ela aqui, ó. Se eu colocar a média aqui, esses caras aqui vão estar muito perto da média, mas vai ter uns caras lá muito distantes da média, tudo bem? Uma distância muito grande. E a mesma coisa, se eu colocar aqui, eu vou ter distâncias aqui, mas vou ter muitos caras com a distância grande. Por isso que ela fica colocada nessa situação. Então, eu posso matematizar isso da seguinte maneira. Eu posso pensar que existe a distância de cada dado até o valor que eu quero representar, um valor central dos dados. E, como eu não estou interessado se a distância é para mais ou para menos, eu sumo com sinal com quadrado. Então, encontrar um valor que representa os dados significa achar o mínimo dessa função. Então, eu transformei encontrar uma medida para representar os dados num problema de otimização. Otimize isso, e aqui tem um código para fazer isso, mas o código não interessa muito. Mas isso, o fato é que, ao fazer essa otimização, é só duas linhas aqui, ó, só isso aqui, eu tenho esse valor que é exatamente 71,29, é exatamente a média aqui. Tudo bem? E por que isso é legal? Porque agora eu posso brincar com esse conceito. Eu posso, ao invés de pegar isso aqui e levar ao quadrado, usar outras expressões para medir distância. Para medir o peso de cada ponto, não a distância, para ponderar a distância, perdão. Por exemplo, se ao invés de quadrado eu fizer outra coisa que some com um sinal chamado módulo, eu tenho essa quantidade. Se eu minimizar essa quantidade, eu vou ter esse número. Estão vendo que é um pouquinho menor do que o outro deu 71, esse deu 67? Esse número, gente, que é minimizar isso aqui, é a mediana. É um conceito de mediana obtido de uma forma totalmente diferente do que simplesmente ordene os dados e peguem quem está no meio. Ele passa a ser um princípio de algo que a gente chama a minimização de uma função perda. Então, vejam, o nosso dado, como a gente comentou na aula passada, vai ter uma mediana um pouco menor que a média. A média está aqui, a mediana está aqui. Porque a mediana tem 50% para lá, 50% para lá. A média não. A média vai sofrer uma influência daqueles dados lá na frente. Então, isso tem impactos em termos de métodos para analisar dados, tem impactos em termos de como você implementa esses procedimentos computacionalmente. Então, são uma série de coisas que a gente ganha ao fazer essa generalização. E agora eu posso, por exemplo, criar uma função que é um misto disso aqui. A função quadrática é assim, a função módulo é um V, se vocês lembrarem do ensino médio. Deixa eu ver se eu tenho um gráfico aqui, ó. Essa é a função quadrática, essa me dá a média. Essa função aqui, ela me dá uma outra medida, ela me dá a moda. Não, essa é a média, essa é a mediana. Eu falei errado, desculpa. Essa aqui me dá a média, essa aqui me dá a mediana, essa aqui me dá a moda. Então, essas funções são diferentes formas dessa função aqui. Ó. Tá? Então, o que é a média? A média está falando assim, ó, quanto mais você se afasta de mim, mais você é punido. Você é punido com o quadrado dessa distância. Você é muito punido se fica longe da média. O módulo, você é punido, mas nem tanto. E aí, o valor central disso é a mediana. E a moda significa, não interessa se você está perto ou longe, você ganha a mesma punição. Por isso que o valor que resume os dados é o valor mais frequente. Não interessa se os outros estão perto ou longe, tá certo? E aí eu posso construir funções. Então,
posso construir funções que sejam misturas dessas. Então, é assim, ó, isso aqui é como falasse assim, ó, não existe pecadinho e pecadão, todo pecado tem peso igual. Aqui tem pecadão muito grande, tem pecadinho que você ignora, e aqui uma coisa intermediária, tudo bem? Então, essa é uma outra forma de enxergar essas medidas. E aí, agora, o legal é o seguinte, se a gente pegar a função que dá origem à mediana, ela era uma função simétrica, né? Se eu fizer ela assimétrica, o que essa aqui está falando? Que errar para menos é mais grave do que errar para mais. Eu tenho uma penalização maior, aqui é o pênalti, de errar para baixo do que errar para cima. Então, o que é isso? Subestimar, nesse contexto, é mais importante do que superestimar. Imagina que você vai ministrar um medicamento que não tem efeito colateral. Você dá uma dose abaixo para o paciente é pior do que você dar uma dose acima. Porque você vai dar a dose abaixo, não vai resolver o problema dele, você devia ter dado, e ele vai ficar doente e vai ter um agravamento, pior. Agora, você pode ter a situação contrária, que dar a dose para cima é pior do que dar para baixo. Eu acho que foi o cara que me deu anestesia o dia que eu operei lá, porque tanto que eu passei mal depois da anestesia, eu acho que ele errou a dose para mais lá do meu anestésico. Então, eu me senti aqui, ó. Mas agora, falando sério, eu posso ter uma função objetiva assimétrica. Qual que é a conclusão, qual que é a consequência prática? Que se eu tenho uma função perda diferente para esses dois conceitos, a medida que eu vou usar como referência não vai ser mais a média, não vai ser a mediana, vai ser um quantil. No caso aqui um quantil baixo, no caso aqui um quantil alto. Dependendo do ângulo entre essas retas, eu tenho, dependendo da inclinação dessas retas, perdão, eu tenho diferentes quantis. Por exemplo, o primeiro quartil, o terceiro quartil, são frutos dessas que eu coloquei aqui para vocês. Quantil é para divisão dos dados em N partes, tantas quantas você quiser, por isso o N. Então, o quantil eu não especifico. O quartil é especificamente para 4 partes. Tá? Então, quantil ou separatrizes, eu tenho quartis, decis, percentis como casos particulares de quantis. Tá? Repete a pergunta. Desculpa, eu esqueci. Era a diferença entre quantil e quartil, pessoal do remoto, perdão. Então, vejam, nem tudo que a gente quer em estatística é representar os dados pela média. Se eu estou trabalhando com poluente, se eu estou trabalhando com medicamento, material tóxico para defensivo agrícola, um monte de coisa, não necessariamente a gente quer a média e a gente tem uma representação formal para essas coisas. Não se desesperem, vocês não precisam saber programar, calcular isso aqui. O importante é levar a mensagem, que essas questões subjetivas, elas podem ser incorporadas na metodologia se a gente usar as funções perdas automáticas, mais flexíveis, perdão. Aqui, então, eu estou colocando a média e a mediana e os quartis dos dados obtidos daquela forma, né? Então, é só uma ilustração. Beleza? Então, com isso, nós vamos encerrar a primeira parte, vamos fazer aí 15 minutos de intervalo, o professor Valmes já chegou, e na segunda parte vocês vão ver uma série de gráficos super interessantes aí com o Valmes, e o desafio para cada um de vocês é acompanhar a aula do Valmes, pensando nos problemas e dados que vocês têm, ou já tiveram, ou possam ter, e pensar, putz, esse aí vai servir para mim, esse aqui vai servir para mim. Né? Então, esse é o objetivo. Ele vai visitar vários gráficos que vocês poderão eventualmente usar aí nos trabalhos de vocês. Vou dar alguns recados aí. Tá. Na aula 4, a gente disponibilizou uma lista de exercícios, tá? Não precisa entregar, é uma lista de exercícios, tá? Isso vai ajudar para avaliação. Esse livro, Magalhães e Lima, Noções de Probabilidade Estatística, está sendo vendido na Feira do Livro, está custando R$ 26. Então, quem tiver interesse, tá? O livro está sendo vendido aí com desconto. Outra informação que
Teve gente, principalmente do remoto, e eu vou falar para todo mundo, que me procurou sobre um grupo da estatística que poderia ajudar vocês em análises estatísticas. E tem o LEA, Laboratório de Estatística Aplicada. Tá? Vocês podem estar procurando esse grupo para ter consultoria estatística, tá? Ajudar na pesquisa de vocês. É isso. Obrigada.